Olá, amigos telespectadores, internautas, todos que acompanham a TVI conosco. Está começando mais um programa Sacadas. Esse que é um programa voltado para profissionais do direito, advogados, juízes, promotores, principalmente estudantes, nós que estamos aprendendo todos os dias com o direito. Esse programa tem a intenção de explorar o direito, que é uma ciência inexata e que desperta tantas opiniões e tantos devaneios para os mais variados horizontes. Hoje nós teremos a grata satisfação de conversar com o Dr. Luiz Henrique Cesari, ele que é especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e que vai falar um pouquinho com a gente sobre o agravo. Olá, doutor Luiz, tudo bem? Tudo bem, doutor Fábio. Tudo bem, graças a Deus, muito feliz pela sua presença aqui. Demorou um pouquinho para a gente ajustar a agenda, mas chegamos. Doutor Luiz, é sempre um prazer falar sobre o novo diploma processual civil, né? Afinal de contas, parece que ele veio para trazer mais modernidade, para se adequar mais à realidade do direito, que está sempre se reciclando. Antes da gente falar exatamente sobre o agravo, eu queria só umas pinceladas suas, assim, sobre esse tempo que a gente já tem aí de vigência do novo Código de Processo Civil. Já temos, acho que, 2 anos e meio, é isso? Já vamos 3 anos. 3 anos de código. 3 anos de código. 3 anos de código. É o suficiente para a gente ter algumas linhas gerais já de interpretação dos juízes, dos tribunais. Como é que o senhor avalia isso aí? Bom, Fábio, primeiro eu quero agradecer o convite, obrigado por dar esse espaço para a gente discutir um tema importante aí para o pessoal na prática. Que o código, apesar de novo, existem algumas coisas que não vingaram, né? A gente vê que algumas regras processuais não estão sendo aplicadas na prática, algumas outras sim, mas de um modo geral, por um lado, me preocupa bastante, primeiro, regras que não são aplicadas na prática. A gente vê que o código colocou uma necessidade de uma audiência de conciliação prévia como regra em todas as ações, que a gente vê que na prática não existe, né? Muitos juízes não, até por conta de estrutura e tudo mais, mas que na realidade não está sendo aplicado. Outros institutos que, acho que dada a sua complexidade, também não são aplicados, nem por nós advogados, nem pelos magistrados. Os tribunais também não têm oportunidade de fixar entendimentos sobre isso e também acabam sendo letras mortas ali, né? O exemplo disso é a tutela antecipada antecedente, que está lá no artigo 303, que é uma coisa também que, como não havia precedente aqui na legislação brasileira, a comunidade, os operadores de direito viram aquilo com um pouco de ressalva, né? Então a gente vê que na prática não se aplica muito. A gente tinha muita aplicação da cautelar antecedente, que era muito preparatória, aquilo que era muito mais comum na prática do foro. Agora, a tutela antecipada antecedente não pegou, a gente vê que poucas ações são utilizadas, a questão da estabilização dessa tutela também não pegou, né? Então, esses pontos eu fico com um pouco de preocupação. Por outro lado, existem pontos maravilhosos que o Código colocou que a gente verifica. O Código tem um viés muito de aproveitamento dos atos processuais e isso é muito importante. Então, a todo momento, o legislador coloca a necessidade de as partes cooperarem entre si, que está previsto no artigo 6º, que principalmente o julgador em aproveitar os atos processuais. Então, intimar a parte quando verifica algum vício, preparo recursal, que a gente tinha muita dificuldade, algum erro material naquele preparo já era ensejo de inadmissibilidade do recurso, hoje há necessidade de intimação da parte. Então, esses pontos são bastante importantes. Mais justos. São justos. Acho que a nulidade do processo ela tem que ser verificada com um pouco de ressalva, porque a gente esquece que o direito processual civil é um ramo do direito público. Então, tudo aquilo que é gasto no processo é direito público, é dinheiro público, né? Então, a gente tem que verificar como que a gente tem que aproveitar esses atos. E o Código conseguiu, na minha visão, implementar várias regras que são boas para isso. Agora, o nosso tema é o agravo, um tema interessante, importante e que teve uma mudança substancial. Como é que era, como é que ficou?
O agravo de instrumento, na verdade, a gente verifica que em várias palestras, a doutrina como um todo, o agravo de instrumento sempre sofre com as modificações processuais, né? Desde o Código de 39, que foi o primeiro código federal lá na nossa legislação, ele sofreu uma alteração. O código impôs ao agravo de instrumento uma limitação de hipóteses de cabimento, bem restrita, e aí ensejou, inclusive, o uso do mandado de segurança para recorrer. Evoluindo do Código de 39, que nós temos o Código de 73, o Código de 73 também houveram diversas modificações com relação à matéria de agravo de instrumento, e o que ficou no final do Código de 73 foi a ideia de as decisões interlocutórias serão recorríveis, né? Ora por agravo retido, ora por agravo de instrumento. E a grande diferença nisso era que o agravo de instrumento era utilizado nas situações de urgência, aquelas situações em que poderia causar um dano à parte. E aí, nestas situações, a parte poderia recorrer de imediato daquela decisão interlocutória, né? Então, isso era o panorama, o cenário que a gente tinha antes do Código. E o retido? E o retido era a regra. O retido caberia com toda e qualquer decisão interlocutória, você poderia agravar, que era aquele recurso que ficava retido, né? Daí o nome retido, e ele ia ser apreciado só por ocasião da apelação. Quando a parte apelava, aí voltava-se a discutir aquela decisão interlocutória, que foi objeto do agravo que ficou retido nos autos, né? Então o agravo retido era a regra, e quanto à exceção era o agravo de instrumento, só daquelas decisões que causavam um prejuízo à parte. E você, desculpe se eu estou te interrompendo, mas imagina, em que momento que o legislador vê a necessidade de aperfeiçoar isso? Isso não estava num formato bom, não era o formato ideal para o processo? Na verdade, com o advento do Código de 2015, e foi um código bastante debatido, Fábio, foi o primeiro código brasileiro que foi instituído num regime democrático. Isso é importante a gente falar, né? O Código de 39 foi instituído no Estado Novo, Código de 73, ditadura militar, né? Então não houve um debate democrático sobre essas legislações. Então a gente não tinha conhecimento, nem sabia fazer um Código de processo civil nesse ambiente. E não sabe nem quem é que legislou, né? Exatamente, a gente não tinha, né? Porque às vezes não é operador do direito, né? Exatamente. Existem várias intenções que a gente não conhece dentro do campo da legislação, né? Então, o Código de 2015 ele tem um viés muito importante, que é esse viés de debate democrático. Tanto é que ele demorou muito a sua tramitação para se chegar no texto final. Acho que por uma consequência desse debate democrático, justamente inseriu-se ideias ali que havia necessidade de se mudar o que a gente tinha. E, novamente, né, acho que até por uma influência muito grande do próprio Poder Judiciário. Por quê? Porque, na medida em que você abre a possibilidade de decisões interlocutórias serem recorríveis de imediato, você abre a possibilidade da parte recorrer de toda e qualquer decisão interlocutória, né? Então, a decisão interlocutória que, eventualmente, não fazia, às vezes, de uma decisão favorável para a parte, ela recorria. Então a gente via que os tribunais eram muito atolados com agravos de instrumento, muito atolados. E hoje, agora, que situações que a parte pode propor o agravo de instrumento? Essa pergunta difícil, né? O nome instrumento continua? O nome instrumento continua. O nome instrumento continua porque a gente ainda há necessidade de se formar aquele instrumento no agravo, né? Hoje você relativiza um pouco por conta do processo eletrônico. Não há aquela necessidade de peças necessárias, peças facultativas nos processos eletrônicos, mas o nome agravo de instrumento permanece. Vamos fazer um parênteses só nisso. Poderia até, devido ao processo eletrônico, poderia até evitar aquela instrumentalização de cópia de procurações, tudo, né? Porque a hora que sobre para o julgador, porque no caso pode ser o desembargador de segunda instância, pode até ser terceira, né? Se o processo é originalmente de segunda, mas o que eu digo é o seguinte: poderia não ter no código essas exigências porque o processo sobe inteiro, né? E também, Fábio, hoje, com o processo eletrônico, há a possibilidade do julgador acessar o processo. Acessar, né? Então, com um clique, ele acessa o processo integral.
Então, a própria legislação sensível a essa realidade, o que ele fez? Falou, olha, processos eletrônicos você não precisa formar o que a gente chamava de instrumento do agravo. E aqui até era um pesadelo para os advogados na prática, né? Porque esquecia alguma peça essencial, dava ensejo, inclusive, à inadmissibilidade do seu agravo. Tinha um funcionário lá contratado, né, com uma ferradura pronto para achar qualquer pelo no para devolver o seu agravo. Era um pesadelo para nós advogados, tanto é que, às vezes, assim, o advogado não precisava nem entrar na peça, mas na formação do instrumento precisa ter um conhecimento técnico mais refinado, porque... Não, grandes escritórios em São Paulo tinham um setor só de instrumentalização, assim, hoje com o processo eletrônico não tem sentido, né? Porque fazia-se isso porque o processo principal ficava em primeiro grau e subia-se o recurso. Agora, como tenho acesso a todo momento, então não há essa necessidade, né? Mas respondendo a sua pergunta, Fábio, quando cabe o agravo de instrumento? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro só verificar como que funciona a recorribilidade hoje das decisões interlocutórias, porque ela sofreu uma profunda alteração. O Código ainda permite a recorribilidade das decisões interlocutórias, isso é um fato, só que ele alterou o modo como isso vai se dar. A regra hoje é que as decisões interlocutórias serão recorríveis ao final, na preliminar de apelação ou preliminar de contrarrazões de apelação. Então, essa é a regra que nós temos hoje. E aí o Código falou, você tem outra possibilidade, que será o agravo de instrumento como você conhece. Só que não são todas as hipóteses que você vai poder recorrer por meio do agravo de instrumento. Recorrer por meio do agravo de instrumento quer dizer o quê? Recorrer na hora, né? Não esperar até o final do processo para eu recorrer. E aí o Código, o legislador, e ele nunca aprendeu isso, né? Quando ele tenta prever o futuro não dá certo, né? Prever todas as hipóteses não dá certo. Isso aconteceu nas cautelares nominadas, não dá certo. Tem que ir jogando o jogo, não dá certo, não dá certo. Ele tendendo a isso, o que ele fez? Ele, no artigo 1015, tentou prever todas as hipóteses de agravo de instrumento. E isso não demorou muito, começou-se na prática a aparecer várias hipóteses em que você não tinha possibilidade de recorrer imediatamente, mas também não tinha possibilidade de esperar até o final do processo. E aí tinha um vácuo, né? Como que eu vou fazer isso? Hipóteses gritantes, Fábio. Por exemplo, você demandava, o pano de fundo da sua ação era a discussão sobre direitos da personalidade ali, coisas que a parte não queria que terceiros ficassem sabendo por conta de restrição ao direito da intimidade. E a parte pediu o segredo de justiça. A parte pedindo, o juiz, em caso de indeferimento, não estava no rol do artigo 1015. Então a parte tinha que esperar até o final do processo, no julgamento da apelação, para impugnar aquilo. Ou seja, para que eu preciso impugnar aquilo? Você já passou todo o processo e todo mundo que já queria ter acesso àquilo já teve. Perde o objeto. Inutilidade total da apelação. Outras situações, incompetência. Incompetência foi uma das primeiras situações que o STJ se debruçou, especificamente. A incompetência também não está no rol do artigo 1015. Eu alegava incompetência, o juiz negava e eu só poderia recorrer dessa decisão ao final por meio de preliminar de apelação contra razões, o que tornava também inútil aquilo, né? Então várias situações foram se criando e demonstrando o quê? Olha, não tem como a gente restringir a possibilidade do artigo não previram tão bem assim. Não previram. E não dá, Fábio, não dá para prever todas as possibilidades. É impossível, legislador. A dinâmica da evolução social é muito mais rápida do que a dinâmica na evolução legislativa. Então a gente precisa realmente criar mecanismos para que a própria lei consiga acompanhar essa evolução social, né? Então hoje nós tínhamos o cenário, hoje não, né? Quando o Código entrou em vigor, nós tínhamos esse cenário. O artigo 1015 traz as decisões que podem ser recorríveis de imediato, por meio do agravo de instrumento, e aquelas que não estão, eu posso esperar até o final do processo, não preclui, não preciso fazer nada, eu espero, e ao final do processo, quando a parte apelar, ela faz isso, impugna por meio de preliminar de apelação, ou se ela ganhou, ela impugna por meio de contrarrazões de apelação. Então esse era o cenário que foi colocado no Código de 2015. Certo. E agora vamos falar sobre um tema que eu acho que os profissionais de direito muitas vezes têm dificuldade. Efeito devolutivo e efeito suspensivo do agravo. Qual que seria a dica para o advogado saber se aquela decisão ele consegue suspender ou consegue... O efeito devolutivo sempre vai ter, claro, mas...
quais são as hipóteses em que ele consegue suspender a decisão? Porque muitas vezes, por exemplo, você citou o exemplo aí de um pedido de segredo de justiça, né? Vamos imaginar a hipótese de que seria contemplado pelo agravo o indeferimento do segredo de justiça. Agravei a decisão. Eu consigo suspender a decisão e o processo passa a tramitar em segredo de justiça até o julgamento do agravo? Ou ao agravar vai ser apenas recebido um efeito devolutivo e o processo então ficaria aberto até o julgamento do agravo, que só na eventualidade de ser dado provimento ficaria em segredo? Essa questão é de suma importância, Fábio, porque esse ponto nos recursos é estranhamente negligenciado pela doutrina. A gente não vê muitos doutrinadores se debruçando sobre esse tema, e é um tema que na prática é essencial, porque isso passa até pelo aspecto prático do recurso. Porque às vezes eu preciso de uma medida para tornar aquele recurso prático, né, na esfera empírica da ação. Então, eu acho perfeito, por quê? Porque dentro dessa ideia de efeito suspensivo e efeito ativo, que é chamado, a doutrina cunhou de efeito ativo, a gente chama de tutela provisória recursal. E é muito importante esse tema. E aí o que você pode fazer no agravo, né? No agravo você tem duas situações. Ou você quer suspender os efeitos daquela decisão, e aí, por exemplo, o processo ficaria suspenso até a decisão do agravo, no caso do que a gente deu aqui, na decisão que indefere o segredo de justiça. Ou você tem um outro mecanismo que a gente chama de efeito ativo, que pede para o relator para ele antecipar os efeitos do provimento do recurso. Então o relator fala, olha, eu vou julgar este agravo, só que eu verificando aqui que há um risco de dano e que uma probabilidade muito grande do seu recurso ser acolhido, não vou fazer você esperar a tramitação do agravo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para agora os efeitos de um eventual provimento do agravo. E com essa decisão interlocutória, decisão monocrática do relator, ele determina ao juiz de primeiro grau para que reforme aquela decisão, que está reformando aquela decisão que indeferiu, e que o processo siga com o segredo de justiça, até que ele decida lá o agravo. Mas esse critério objetivo está definido na lei ou não? Porque no caso das decisões que tem, por exemplo, a concessão da tutela de urgência, na eventualidade de você agravar, aí sim tem a regrinha bem objetiva do quando o efeito vai ser devolutivo e suspensivo. Mas nesses casos em que não há tutela, o legislador cuidou de criar uma regra objetiva? O legislador também, tanto diligenciar, acho que até é um efeito, né, a doutrina negligenciar esse assunto, é justamente um efeito do próprio legislador ter negligenciado esse assunto. A gente não tem uma regra organizada sobre as tutelas provisórias recursais. Mas aonde o legislador ele mais teve cuidado e detalhou é justamente no agravo. Então, no agravo eu tenho sim uma possibilidade de extrair, dentro das regras ali do agravo, a partir do artigo 1015, eu tenho uma possibilidade de extrair uma regra prevista para a concessão de efeito suspensivo e efeito ativo no agravo. Que o cliente quer saber, né? Claro, é um efeito prático, né? Você vai agravar, ele quer saber o que vai acontecer com o agravo Não, dele. doutor, por que eu tenho que esperar até o final, né? E agora? Mas e lá embaixo, no juiz de primeiro grau? A decisão vai surtir efeito? O que eu posso fazer? E nas ações de família, muitas vezes você tem alimentos provisórios, você tem, né? Na vara da família, mais até do que, né? Você determina a saída do cônjuge do lar, você tem umas decisões, não ações, umas decisões mais de emergência, muito mais passíveis de serem combatidas que no próprio processo civil. Né? Daí a importância do advogado saber manejar esses institutos no recurso, né? Saber pedir o efeito suspensivo, quando deve pedir, quais requisitos, saber quando ele pode pedir o efeito ativo, quando ele pode, quais requisitos. Então é importante, e isso é negligenciado, Fábio. A gente percebe até na graduação. Nas matérias em que eu leciono de agravo de recurso, eu tento trazer isso desde a graduação. Para o aluno, para o operador do direito, não vê isso só em eventual pós-graduação. Ele tem que aprender isso na graduação. Tutela provisória recursal tem que ser dada na graduação. Na graduação.
Uma questão interessante que eu percebo é a divergência de julgamentos de tribunais superiores com os juízes de primeira instância. Se houvesse uma harmonia maior nas decisões, nós talvez não precisássemos do agravo, né? Eu queria saber a sua opinião pessoal sobre isso, porque a gente vê muitos agravos terem provimento, né? Claro, tem também agravos não provimentos, mas você percebe que talvez falte uma harmonia de pensamento dos juízes de primeiro grau com os de segundo, que poderia evitar essa quantidade de agravos muitas vezes. Você concorda, discorda? Como é que você enxerga isso? Eu concordo, e eu acho que o legislador, no Código de 2015, ele estava sensível a esse problema. Tanto é que ele, ao instituir um regime específico de precedentes, ele deu, inclusive, um poder ao próprio relator do caso em decidir, né, ou até negar provimento ao recurso monocraticamente, fundado em decisões fixadas pelos tribunais. Então, eu acho que ainda há um resquício dessa desarmonia entre os próprios órgãos do Poder Judiciário, mas isso, à medida em que vai avançando e vai ficando mais madura as regras do Código, eu acho que isso tende a diminuir. Na verdade, isso é mais um desejo do que uma opinião técnica. Mas eu acho que a gente tem que incorporar isso, Fábio, na própria atividade do dia a dia, né? Começar pelos advogados orientando seus clientes, os advogados sabendo quais são as orientações dos tribunais, para que eles não façam também pedidos que são contrários já a teses fixadas pelos tribunais superiores, pelos tribunais de segundo grau. Não, tentem orientar o seu cliente a não fazerem pretensões que, obviamente, serão destituídas ali por uma decisão do juiz e que possivelmente vai levar para um recurso, só vai alongar o processo e não tem nenhum efeito isso, né? Então, eu acho que, na medida em que a evolução da maturação dessas leis, eu acho que isso tende a diminuir. O único medo é o seguinte, que nesse processo de maturação, de uniformização, venha outro código, né? Esse que é o nosso medo, né? Não, e vem uma alteração do código. Né? Uma alteração muito substancial. O código de 2015 ele foi alterado antes de entrar em vigor. Tem isso também. Então, a gente tem um fetiche. Veja o Código 73. O Código 73, a doutrina chamava de coxa de retalhos, né? Porque havia alterações a todo momento, né? E ele ficou cheio de... Cheio. A gente tinha algumas coisas que a gente falava na aula que você tinha que interpretar e dar o contexto histórico para o aluno. Falar, olha, isso aqui não é bem assim, porque quando foi alterado, não se levou em consideração isso. Enfim, tem algumas questões ali que são relevantes, mas sim, concordo contigo, a gente tem que tentar aproveitar o que nós temos, né? Tem que deixar a prática forense amoldando isso, mas sempre observando o que está na lei, né? Sempre trazendo uma interpretação a partir do texto da lei. O Dr. Luiz, nosso convidado, além de um grande operador do direito e um grande processualista, é também professor no Instituto Itapetiningano Superior de Ensino, lá de Itapetininga. Exato. Que por sinal é aqui. Mas por isso que ele fala o aluno, as dificuldades. Dr. Luiz, um prazer imenso recebê-lo. Infelizmente nós chegamos no final do programa, mas eu queria convidá-lo para voltar, principalmente para falar sobre esse grande... Eu não vou dizer insegurança, porque seria uma palavra muito pesada, mas essa grande desarmonia de interpretações dos tribunais sobre leis que acabam dificultando muitas vezes até a advocacia preventiva, né? Sim, aquela orientação. E passo a palavra para o senhor se despedir dos nossos telespectadores e suas considerações finais aí. Bom, Fábio, eu vou renovar o agradecimento aqui pelo espaço. Acho que é um tema importante, acho que esse espaço que você está abrindo é de extrema importância para a gente debater algumas questões do direito, que às vezes a gente fica só dentro da sala de aula ou dentro de alguns eventos bem restritos. Eu acho que essas informações têm de ser disseminadas para todos os operadores do direito. Então eu agradeço e faço a referência ao agravo e principalmente às orientações que os tribunais superiores estão dando sobre o agravo, né? Então, o operador de direito precisa, sim, estar sempre ciente, sempre atualizado a essas alterações.
Muito bem. E você, telespectador, internauta, muito obrigado pela sua companhia. Fique sempre conosco, assista sempre a TVI. O programa Sacadas é um programa que tenta trazer semanalmente diversos convidados para falar sobre diversos assuntos relacionados ao direito. É um programa feito para você. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.